onde nós cheguemos a uma estatura, a uma maturidade, a um plano de homem e mulher cheio da presença e da unção do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre o que está em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu vou ler a versão do nosso aplicativo. E diz assim, Gálatas 5, a partir do versículo 16: Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Ela é a verdade, e a Tua palavra nos direciona a andarmos em Espírito, a vivermos essa nova realidade de vida contigo. E nesta manhã, Pai, nós estamos dando mais um passo em direção àquilo que o Senhor sonhou para a sua igreja. E nós sabemos que isso é possível, porque o Senhor habita em nós através do Espírito Santo. O Senhor a cada dia está nos aperfeiçoando de glória em glória, de fé em fé, para sermos pessoas melhores, sermos maridos melhores, sermos trabalhadores melhores, sermos, Senhor, discípulos reais de Cristo na prática, vivendo uma vida plena e abundante, revelando Cristo. Portanto, Espírito Santo, fala conosco. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Para darmos mais um passo em direção àquilo que Deus sonhou para nós, para a gente chegar a um outro nível, uma outra fase, a gente precisa desenvolver o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo que precisa ser demonstrado por mim e por você diariamente. Cristo habita em nós, Cristo reina em nós. Nós nascemos e temos agora uma nova natureza, a natureza de Deus na nossa vida. Por isso que você e eu podemos sim, e temos total condições de ter o caráter de Cristo, não praticando mais as obras do homem natural, da mulher natural. E nós sabemos que isso é possível porque nós nascemos de novo. Cristo foi formado em nós e fomos transformados de glória em glória, de fé em fé. Você pode dizer amém por isso? E através da manifestação do fruto do Espírito de Deus em você, você vai diariamente mostrar a grandeza do que é ser um
ser recriado por Jesus. Você vai se tornar uma pessoa que vai revelar Cristo a todas as pessoas que se aproximarem de você. Agora, para que isso aconteça, né, é necessário você e eu nos rendermos ao Espírito Santo, sermos guiados e dirigidos por Ele, sermos dominados por Ele. É através do fruto do Espírito Santo que Deus é glorificado através das nossas vidas. E assim, as pessoas olham para nós e vê algo que as impactam, que as deixam totalmente transformadas pela palavra de Deus. Lendo Gálatas 5:22 com você, nós verificamos que o Espírito Santo, o fruto do Espírito, através do Espírito Santo gerado em nós, ele se apresenta de 9 formas distintas. E são essas que eu quero rapidamente falar com você. A primeira delas é o amor. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o amor externado através de nós. Jesus nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele se doou por nós, por toda a humanidade, por todos os seus filhos. Ele desceu da sua glória, se humanizou. E João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O desejo de Deus é que toda a humanidade receba-o, encontre-o e seja transformada pelo amor de Deus. O amor, então, é o amor que se humanizou. É um amor imutável, um amor que se sacrificou por nós. Jesus fez isso, e Ele fez isso espontaneamente. E Ele nos ensina agora a também amar os nossos semelhantes. Portanto, se nós queremos como igreja no nosso bairro ter, uma atuação relevante, nós precisamos amar como Cristo nos amou. Amar os nossos inimigos, amar os nossos amigos, amar a todas as pessoas. E esse amor vai impactar as pessoas. Você pode dizer amém por isso? A segunda manifestação distinta desse caráter de Deus está falando para a gente de alegria. É o amor exultante, é a alegria estampada. E eu louvo a Deus, porque nesse tempo, nesse mover do Espírito Santo, nas igrejas a gente encontra realmente um povo alegre, um povo feliz, um povo sorridente, um povo de bem com a vida. E essa alegria precisa ser estampada no seu rosto diariamente, porque a alegria do Senhor é a nossa força, assim diz a palavra dele, é a alegria constante na sua vida, não decorrente de você estar com ou com muito ou com pouco dinheiro. Não, a sua alegria não está atrelada a bens materiais. A sua e a minha alegria não está atrelada às coisas. A nossa alegria está, em termos Deus como centro da nossa existência. E essa alegria, através do amor exultante, exuberante de Deus, se manifesta diante das tribulações, diante dos problemas, diante das crises. E a gente está sempre crendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso pastor e nada há de nos faltar. Portanto, que nós, ao darmos esse mais um passo hoje, a gente possa viver em amor, exalando essa fragrância de amor de Cristo através de nós. Que sejamos um povo cheio de alegria, cheio de prazer, cheio de júbilo. A terceira
coisa importante é a paz, né? Que é o amor em repouso. E essa paz, ela não está também atrelada a nenhum conforto humano. Não, é a paz que traz tranquilidade a você. Jesus é o dono dessa paz. Ele declara na sua palavra que Ele deixou a paz para nós. E esse amor em repouso é uma tranquilidade íntima e perfeita que o Espírito Santo traz diariamente ao teu coração. Podemos desfrutar da paz com Deus, a paz com o próximo, a paz interior, que é a melhor, né, também que você e eu temos. Tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo naquela cruz do Calvário para você. Poderíamos dizer também da longanimidade, que para muitos é a paciência. Pastor, eu tenho uma dificuldade muito grande em ser paciente. Bom, é um processo. E eu posso dizer e afirmar para você que se você a cada dia se render ao Espírito Santo, você vai conseguir ser longânimo ou paciente, que é a mesma coisa, são sinônimos. E essa longanimidade gerada em você através do Espírito Santo é o amor que suporta, é o amor que consegue suportar talvez falta de cortesia, talvez uma ausência de amabilidade por parte de uma pessoa que você ame. É a paciência de forma contínua. E essa paciência é gerada em nós através do Espírito Santo. Ela é gerada por Cristo em nós através do Espírito Santo. Na medida que você se rende a Deus, você consegue analisar os fatos, ver as situações e dizer assim: olha, eu vou esperar com paciência. E esperar com paciência também não é fácil, né? Eu estava essa semana, na última semana que o irmão José estava aqui, ele estava falando assim: pastor, já não aguento mais, são 18 dias aqui. Eu falei para ele: Hélia, a gente tem que esperar com paciência. Deus está no controle, Ele nunca perdeu o controle, Ele está no controle da sua vida. Eu sei que você é um cara ativo, é um cara que está sempre envolvido em fazer alguma coisa, em cuidar da sua casa, em cuidar da sua família, mas tenha paciência. E oramos, e logo naquela semana, graças a Deus, né, a cirurgia dele, se Deus quiser, já vai estar sendo resolvida, porque é algo específico, numa área específica da área da saúde. Então a paciência é fundamental na vida da gente. O que adianta a gente ficar impaciente? Impaciente, a gente vai ficar estressado, aborrecido, mal-humorado, pressão alta, e tantas outras coisas, né? Então vamos ficar pacientemente. O salmista diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei a Ele por socorro. É só você entender, né, que esse processo ele é saudável para a gente. Quinto, a benignidade é uma forma de amor compassivo e misericordioso. É a virtude que nos dá condições de sermos gentis para com as outras pessoas, expressarmos ternura com as pessoas, termos compaixão das pessoas. A benignidade de Deus na vida de Paulo fez com que ele salvasse a vida do carcereiro. Você lembra daquela história? Paulo estava preso com Silas, o carcereiro, e ficou desesperado porque todos os prisioneiros se soltaram quando Paulo e Silas estavam louvando e exaltando ao nome do Senhor. E Paulo, com toda a compassividade, com todo amor, com toda preocupação pela vida daquele homem, Paulo diz o seguinte para ele: olha, fica tranquilo,
nenhum preso vai sair daqui. Fica tranquilo. E diz a palavra de Deus que aquele homem que estava desesperado, queria dar cabo da sua vida, porque ele tinha a responsabilidade de guardar aqueles homens que estavam ali detidos na prisão. Ele recebeu essa palavra que saiu dos lábios de Paulo. E a paz, a tranquilidade, a misericórdia de Deus o alcançou de tal forma que tanto ele quanto a sua família foram tocados pela palavra que saiu da boca de Paulo e pela unção que saiu da vida de Paulo. Ele e a sua casa aceitaram ao Senhor como seu único Salvador. Então que você e eu possamos relembrar que o amor de Deus, o amor divino, ele precisa fluir de nós. Esse gozo, essa alegria precisa ser constante. Independente de qualquer coisa que você esteja passando, que essa paz, que é o repouso de Cristo, trazendo tranquilidade, intimidade, né, dependência total da paz com Deus, da paz com o próximo e da paz interior, também diariamente flua de nós. Que essa paciência diante desse mundo tão agitado que estamos vivendo, com tanta correria, você possa estar tranquilo, descansando no Senhor, tendo essa benignidade, sendo uma pessoa boa. Bondade é a prática do bem, é o amor em ação. E eu louvo a Deus porque essa igreja, ela tem essa sensibilidade. Sempre quando nós direcionamos uma campanha, seja para a ONG Mundo Novo, seja para a ONG, para a instituição Vicente Moretti, ou para qualquer outro desafio, como foi aquele desafio para Petrópolis, todos vocês, né, têm se envolvido com essa prática da bondade. E aí você deve estar percebendo que algumas características você tem ela mais em alta, outras em baixa. E como eu faço então, Marcos, para ter todas elas em alta? Se rendendo ao Espírito Santo, andando em Espírito. A cada dia mais e mais, você e eu andando em Espírito, a gente vai ter todas essas nove virtudes, essas nove formas distintas do amor em alta na nossa vida. E esse é o desejo de Deus em Cristo, através da sua vida, e nós declararmos todas essas ações do caráter de Cristo no nosso dia a dia. Bondade, prática do bem, o amor em ação, é ser uma bênção para o outro. É alguém que está desesperado e você ser um agente do bem na vida dessa pessoa. É o amor generoso e cheio de caridade. Quantos de nós não tínhamos essa virtude? Mas hoje, através do Espírito Santo, nós conseguimos olhar para a necessidade do outro. A gente consegue ter um olhar de Cristo, o olhar de amor, o olhar de graça. Sétima, a fé. Que não é aqui a fé que você já tem em crer e em confiar em Jesus. Não. É ser fiel em toda a sua vida, tendo atitudes de um homem e de uma mulher fiel. E através dessa atitude, desse caráter de Cristo, você e eu como crentes, né, nós nos mantemos diante de qualquer circunstância fiel. Fiel a Deus, fiel ao seu chamado, fiel à sua palavra, fiel à nossa realidade e a nossa relação com Ele. Nada nos detém,
nada nos abala, porque nós temos essa fé que não apenas crê e confia, mas nós somos fiéis ao Senhor Jesus, que nos comprou e nos salvou e nos libertou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Você pode dizer graças a Deus. Descobrimos se temos esta qualidade quando somos desafiados a sermos infiéis. Provavelmente você já foi desafiado várias vezes a abandonar Jesus. Provavelmente você já foi desafiado várias vezes a agir de alguma forma em alguma determinada área com infidelidade. Mas você, diante daquela opção de ser infiel, você permaneceu fiel. Você foi fiel a Deus. Você foi fiel à sua palavra. Você foi fiel ao seu chamado. Mansidão. Virtude que nos torna pacíficos, serenos e brandos diante de situações irritantes. E como nós somos irritados hoje no século 21, né? É gente que invade o seu espaço, né? Quer me deixar irritado no supermercado, é alguém bater o carrinho no meu. Eu falo assim, gente, um corredor tão grande, como é que essa pessoa conseguiu invadir o meu espaço, né? Quer me deixar irritado às vezes, aqui na Nova Vida ninguém faz isso. É um corredor daquele monstruoso no Guanabara, no Mundial, e a pessoa passar o carrinho assim, ó. O carrinho tinha que ficar no cantinho, né? Mas ela bota assim, ó, de lado. Aí você, para passar, você não consegue passar. Isso me deixa impaciente, me deixa irritado, né? Porque eu gosto de ter o meu espaço, eu não gosto nem de esbarrar nas pessoas. Não é por causa do Covid, não, Marcos, não. É porque eu entendo que as pessoas têm o seu espaço, né? E a gente deve respeitar o espaço do outro. E eu tenho pedido a Deus, Deus, me ajuda a ser manso, né? Me ajuda a ser manso. Aí você pode pensar assim, né? Mas isso é uma bobeira, Marcos. Realmente é uma bobeira, eu estou pedindo a Deus. E aí, eu vou te dar uma dica. Sempre no fruto do Espírito, quando você pede para Deus te ajudar, o que Ele vai fazer? Te dá a prova. Toda vez que eu vou no mercado, tem o quê? Um carrinho. Já não vou nem no sábado mais para não me estressar, porque sábado, né? Tá bombando. Aí eu vou de noite, quase na hora de fechar, mas tem um carrinho lá. Falo, Jesus, que bênção. Talvez você se sinta irritado, né? Com outra coisa. Eu não sei. Quer ver uma outra coisa que me irrita? É o trânsito, né? As setas desapareceram. Mas aqui na Nova Vida, todos os homens armam, e as mulheres também, que dirigem, né? Arma a seta para a direita, espera o momento de entrar, porque agora tem uma novidade, né? Armei a seta, entrei. Como assim? Né? Como assim? Eu armo a seta, mas eu tenho que esperar a minha vez para trocar de faixa. Um dia desse, um abençoado, né? Eu falei, vai com Deus. Senhor, bota 2 anjos, porque esse cara, do jeito que ele está dirigindo, só os teus anjos, tem que ser aqueles anjos poderosos para guardar esse homem. Que ele armou e depois falei, meu Jesus. Aí eu falei, Senhor, me dá paciência. Estou precisando, Senhor. Às vezes você está assim, né? Poderia dar uma esticadinha, mas aí o cara não armou a seta, nem para a direita, nem para a esquerda.
Aí você não sabe se dá para cortar ou não o abençoado ou a abençoada, né? Aí você pode falar assim, pequenos detalhes, né? Então fala para o seu irmão, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença. São os pequenos detalhes que às vezes acabam com o casamento. São os pequenos detalhes que enchem a nossa paciência numa empresa e faz uma pessoa, de repente, da noite para o dia, pedir demissão. E a gente precisa tomar cuidado, porque a mansidão é uma virtude que nos torna pacíficos, serenos e brando diante de situações irritantes. Olha só, perturbadoras e desagradável. E nesse momento, você e eu temos que ser Cristo na vida dessa pessoa. Pastor, ela me tirou do sério, ele me tirou do sério, eu tive que fazer. Não, não tem. Andar com quem te faz bem é muito fácil. Agora, andar com quem pisa no teu calo é que é difícil, né? Jesus nos ensina, se o teu inimigo tiver fome, se tiver sede, fazendo isso, você está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. O cristianismo é uma revolução, é uma contradição para esse mundo doido que a gente vive. Mas é fazendo assim, gente, que a gente vai mostrar Cristo em nós, a esperança da glória. E só dá para fazer com o Espírito Santo na sua vida, com o Espírito Santo na minha vida, mortificando sempre a velha natureza, porque já está morta através do Espírito Santo. Talvez você antes era agressivo, talvez você antes era uma pessoa irritadiça, talvez você antes era uma pessoa que estava sempre contrariada com tudo e com todos, mas a gente aprende com Jesus a sermos mansos. Ele se converteu, ele conservou esse espírito de mansidão até diante do seu traidor. Você imagina? 12 homens juntos na frente de Jesus, o cara que iria traí-lo, Judas, e Jesus olha para ele, serve a ele o pão, serve a ele o vinho, dá uma oportunidade para ele. Lembra de Malco? Malco veio prender Jesus. Pedro, boladão, né? A gente já sabe que Pedro é sempre boladão, né? Pega a espada e faz. Não era para acertar a orelha. É que Pedro errou. Você acha que Pedro foi acertar a orelha do Malco? Ele foi abrir a cabeça do Malco, gente. É que errou. Quando ele meteu a espada Malco de repente levou só a orelha. Aí Jesus fez o quê? Pedro, faz isso não, Pedro. Jesus pega a orelha do Malco, bota lá de novo. É um amor submisso a Deus, gente. Esse é um amor estampado através das nossas virtudes. E por último, e nem tão fácil de ser vivido se não for através do Espírito Santo, a temperança ou o domínio próprio. E eu quero lembrar você que com essa última faceta do amor de Deus, Deus respeita o teu livre-arbítrio. E por isso Ele não vai dominar você. Ele até poderia, mas Ele não vai fazer isso. Ele vai guiar você. Ele vai te orientar.
Ele vai através do Espírito Santo colocando domínio sobre a sua vida, contra as paixões da carne, contra os propósitos que às vezes tentam confrontar a vontade de Deus. Sempre você e eu vamos ser tentados a termos escolhas que não deveríamos ter, mas é através dessa virtude que nós, como cristãos, seremos vitoriosos. É o domínio próprio que nos aperfeiçoa a andarmos em santidade. É o amor disciplinar de Deus atuando em nós. E eu aprendi com o André uma coisa interessante aqui. Em uma das reflexões que ele trouxe para a gente, ele falou que a gente precisa ter 20 segundos, não é isso, André? 10 segundos, melhorou, 10. Você, antes de tomar qualquer decisão impensada, conta até 10. É rápido. E você vai ter lá uma chave. Como é que é o nome da chave no cérebro? Como é que é o nome? Sequestro da amígdala. Depois você joga na internet. Eu estou aqui vendendo o peixe do André, né? Que me ajudou bastante. Se você, nesse sequestro da amígdala, você contar 10 segundos, você não vai fazer nada impensado. Você já está vendo quantas atrocidades a gente está vendo no Brasil e no mundo afora, né? As pessoas impacientes, fazendo coisas doidas, batendo em pessoas que estão trabalhando, é pessoa passando carro por cima dos outros. Gente, parece que a gente está vivendo num mundo doido, não é verdade? Mas o que é isso, gente? Falta de mansidão. Falta de botar a mente aí no seu sequestro aí, para que em 10 segundos, não é difícil, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu ainda faço o seguinte, eu dou uma respirada. Expiro. Já não vou falar, já não vou fazer aquilo que eu queria fazer. Então exercite isso. Você vai ganhar muito mais na sua vida. Sim ou não? No trânsito, então, eu faço isso. Meu Deus do céu. Toda hora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Você viu? Já fui contando assim bem light. Talvez com você seja o seu marido que tira a paciência de você. Nós, marido, nós damos trabalho, né? Eu sei, mulher, eu sei que a gente dá trabalho, né? Mas também tem mulher que não é mole, não, né? Ih, rapaz, os homens ficaram arretados aí agora. Mas o que a gente precisa em toda a nossa vida? Exercer a mansidão. Exercer esse espírito disciplinar. Aí eu pergunto, vale a pena você discutir com a sua esposa? Não. Vale a pena você discutir com o seu marido? Também não. E às vezes você já reparou por que você discute? Por quê? Por nada. Por bobeira. Quase sempre é por bobeira. Não é verdade? Mas que você e eu tenhamos essa disciplina, essa mansidão de Deus, esse domínio próprio. Pastor, é que eu estou muito nervoso. Além de você falar com Deus e pedir ao Espírito Santo para te ajudar a você andar praticando todas essas virtudes, tenha disciplina contigo mesmo. Você sabe o que você precisa fazer para não se estressar? Sim ou não?
Quando eu estou estressado, minha mulher já sabe. Eu falo para ela assim, ó, vou caminhar. Não importa a hora, eu vou caminhar. E eu boto meu fone no ouvido, boto um podcast de um pastor que eu gosto pra caramba e vou embora. 1 hora eu volto, levinho. De repente você dá soco no tatame lá, né? De repente você, sei lá, é pedalar, é nadar. Você está entendendo? Diga amém. Concluindo, gente, todos nós que já possuímos uma aliança com Deus, temos condições de dar o fruto do Espírito. Diga aleluia. Pastor, tudo isso aqui eu posso dar? Pode, você já está dando, é que você nem percebe. Ao chegar hoje em casa, quando você for tirar o cochilo da tarde, né? Depois do almoço, aquela pestaninha, né? Faz uma reflexão na sua cabeça lá no travesseiro e você vai ver como você já mudou. Como você já é tão temperante, é tão manso que você fala assim, meu Deus, se isso fosse há 10 anos atrás, se isso fosse antes de eu ser crente, né? Aí você já vai vendo que você já está desfrutando de tudo isso. Mas qual é o desejo dessa nossa reflexão hoje? É que você produza muito mais. É que você desenvolva isso muito mais na sua vida. Todos nós que já possuímos uma aliança com Deus, então nós temos condições de darmos esse fruto para sermos discípulos vivos de Jesus aqui nessa terra, impulsionados por Ele, falando desse amor e dessa graça, vivendo e exercitando em fé todo esse processo. Uma pessoa madura na fé, que vive isso, gente, para ela não tem tempo ruim, não tem tempo difícil. Sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do nosso bom pastor. Concluo dizendo o que Paulo disse aos Filipenses para você: que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que você aproveite as coisas excelentes que Deus tem para você. Que você seja sincero, tendo uma vida ilibada, sem escândalo algum diante de Deus e dos homens, frutificando e dando resultados extraordinários aonde você estiver durante o seu dia a dia, para a glória de Deus, para louvor e exaltação do Senhor, para que vejam Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Eu queria convidar os meus amigos, visitantes e amigas que vieram hoje aqui pela primeira vez. Queria convidar você a sair do seu lugar e acompanhar uma dessas pessoas que está com a blusa aí laranja. E eles terão imenso prazer de dar a você um presente em nome da família da fé. Quero convidar você a estar novamente aqui às 18h30 para juntos ouvirmos mais uma palavra que diz respeito a Jesus. E hoje a gente vai estar falando que Jesus, Ele já levou toda a sua ansiedade. Se você conhece alguém ansioso, fala para essa pessoa vir e ouvir essa mensagem, que nós cremos que mais uma vez o poder sobrenatural de Jesus vai transformar essa pessoa.